Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, já vou começar essa aula pedindo desculpas devido a alguns compromissos. Não podemos ter a nossa aula, né, como de costume, mas teremos o nosso estudo dessa semana, né? Não deixaremos de lado a nossa reflexão, a nossa aula da semana. Por isso, estou enviando esse conteúdo em vídeo que vai iniciar aqui uma conversa, mas que vai dar continuidade na nossa aulinha do próximo domingo, tá? Para iniciar esse momento, vamos fazer a prece inicial? Então, vamos lá. Mestre Jesus, obrigada por estarmos aqui presentes, estudando e aprendendo os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Se for do nosso merecimento, que possamos receber as intuições para poder refletir e aprender cada vez mais. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre superstições e poder oculto dos talismãs. Com certeza, você já ouviu falar que tem pessoas que, quando chega o ano novo, querem pular 7 ondinhas na praia ou comer 7 uvas. Pessoas que não passam debaixo da escada, têm medo de quebrar espelho e de jeito nenhum deixam um chinelo virado. Bom, tudo isso são superstições, coisas que a gente acredita, mas que não tem nenhuma base científica. Além disso, tem pessoas também que acreditam que tem que andar com alguns talismãs, como pé de coelho, ferradura de cavalo, esse olho aqui, imagens, o pingentinho, né, da figa, que são os dedinhos viradinhos. Será que isso realmente protege a gente dos perigos? Será que a doutrina espírita aceita tudo isso como válido? É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Bom, turma, já falando aqui, né, que esse material muito bacana foi elaborado pela Edelvira e vamos analisar aqui informações super importantes que ela acrescentou pra gente. Olha lá, como a doutrina espírita trata as superstições. Será que a gente acha que as superstições existem? Os talismãs, os feitiços acontecem? Não, né? Nós sabemos que tudo que acontece é a partir da força do pensamento. Então, será mesmo que Deus, em sua infinita bondade, permitiria que um chinelo virado fizesse mal para minha mãe? Será que os amigos da espiritualidade que me amam e que me auxiliam de acordo com o meu merecimento permitiriam que algo desse errado na minha vida só porque eu passei debaixo de uma escada? Ou pior, que eu tivesse 7 anos de azar catastrófico só porque eu sem querer quebrei um espelho? Bom, não são coisas lógicas pra gente pensar, né? A doutrina espírita nos ensina a pensar a partir da lógica, da fé raciocinada. E olha o que está escrito aqui, ó. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não lhes conhece a causa. Atribuindo-lhe uma causa, o Espiritismo os repõe aos domínios dos fenômenos naturais. Então, nós sabemos que o nosso pensamento, a nossa força de vontade e as nossas atitudes, essas sim é que fazem as coisas boas acontecerem com a gente, não é mesmo? Então, nós temos sempre que pensar que a doutrina espírita nos ensina a agir com a razão. E racionalmente, cientificamente, as superstições, os talismãs não teriam razão de acontecer, né? Olha lá no Livro dos Espíritos, na questão 551. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer mal ao seu próximo? Ou seja, será que uma pessoa má, ela pode conversar com o espírito e aquele espírito vai vir fazer mal para mim, para alguém da minha família ou para outra pessoa? E olha a resposta dos espíritos, foi certeira, hein? Eles falaram não, porque Deus não permitiria que tal coisa acontecesse. Afinal, Deus é justo e sempre observa nossas atitudes e nossas intenções, não é mesmo? Bom, turma, olha lá a questão 554, que agora vai nos explicar sobre os talismãs e o poder oculto que supostamente eles teriam, né? Olha lá.
Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo que chama a virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Porque então é o pensamento que age, o talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Ou seja, será que a pessoa portando algum desses objetos que ela julga ter um poder, ela não vai realmente atrair um espírito? E aí, olha que interessante o rumo da questão, né? Essa questão nos faz pensar assim. Às vezes, uma pessoa utiliza um objeto e a coisa que ela queria que acontecesse, acontece. Mas não é por causa do objeto. É porque ela colocou tanta fé naquilo, ela acreditou tanto que aquilo acaba acontecendo. Mas não por causa do objeto, e sim por causa da elevação do pensamento daquela pessoa. Deu para entender ou ficou confuso? Bem, espero que tenha dado para entender e agora vamos ler a resposta dos espíritos. Olha lá. Isso é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que não é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que o moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Pois é, temos que tomar cuidado aqui, ele fala na questão, né? Porque às vezes, se eu depositar a minha crença num objeto, eu posso acabar atraindo espíritos brincalhões que vão contribuir para que eu fique cada vez mais enganada, né? Bom, galera, chegando ao final da primeira parte dessa aulinha, né, que nós vamos continuar na semana que vem, ao vivo, através do Google Meet, como a gente já está acostumado, vamos terminar com essa frase aqui, muito bacana do Evangelho, que a Edelvira colocou pra gente. Olha lá. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, os espíritos aqui estão nos incentivando a nos instruir, a que a gente possa aprender cada vez mais e assim construir uma fé raciocinada, certo? E também está falando para que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, fazendo com o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco. Bom, turminha, vou deixar uma lição de casa aqui para vocês. Então, vocês vão pesquisar a superstição e a origem dessa superstição. Por exemplo, você já pensou por que será que uma pessoa acredita que o gato preto dá azar na realidade, né? O gato preto, ele existe. Mas muitas pessoas acabam julgando o bichinho, falando que ele dá azar, né? Por quê? Da onde surgiu essa ideia? É legal vocês pesquisarem. Ou, por exemplo, de onde surgiu a ideia de que passar embaixo da escada pode ser prejudicial, pode dar azar? A gente sabe que tudo tem uma origem, né? Então seria muito legal se vocês pesquisassem e conseguissem trazer pra gente na semana que vem. Bom, antes de finalizar, vamos fazer a nossa prece, não é mesmo? Vamos lá. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de mais essa aula, rogando aos bons amigos que nos permitam sempre estarmos juntos para estudar. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Beijos a todos, obrigado e até domingo que vem, ao vivo no Google Meet, como a gente já está acostumado. Tchau, tchau!